A prefeitura do município de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, afirmou que decidiu não afastar o secretário de Defesa Social, indiciado por morder o seio de uma servidora, e eles não indiciaram pela presunção da inocência. Detalhe, o William Soares Santos, de 62 anos, já responde a outros 3 inquéritos da Polícia Civil, feito por mulheres que também se sentiram importunadas. Olha essa história, fica aqui para entender no Plantão do Meteoro. Vocês conseguiram pegar toda essa história? Eu vou trazer a Day aqui porque eu não consigo nem imaginar uma pessoa que comete um ato desse não sendo indiciado. Mas tá, vamos entender todo o caso, porque tem uma questão jurídica também que a gente precisa ser responsável, né, Day? Indiciado aí tem uma questão. A Polícia Civil já indiciou o secretário ali da cidade de Vespasiano. Ah, perfeito, ele não foi afastado, né? Isso. Exatamente. O problema, né, é que a prefeitura, e aí é extremamente absurdo e complexo, como a prefeitura, ela mantém o cargo do secretário, ela informa que, devido à presunção de inocência, como ainda está em processo, ela não afastou o secretário por causa disso. Mas aí tem algumas nuances desta questão, que é o seguinte, não foi... E aí, se fosse uma pessoa apenas que ainda tivesse feito a denúncia, já era motivo para afastamento de um cargo público. Uhum. Detalhe que ele é um secretário de Defesa Social, então ele ainda lida com questões bem específicas. Mas, neste caso, foram algumas servidoras que fizeram a denúncia de importunação, uma denúncia ali de assédio. Não foi, então, um caso, apenas uma denúncia de uma pessoa que talvez, né, um caso isolado, não foi nesta linha. E essas mulheres, inclusive, ainda relatam perseguição e que tiveram os dados, os nomes divulgados. É um processo de assédio, de importunação, são processos de segredo, né, de sigilo, segredo de justiça. E, neste caso, eles tiveram os dados publicados, supostamente pelo secretário em redes sociais, como uma forma de intimidação. Então, ainda teve este agravante que a prefeitura de Vespasiano parece que ignorou absolutamente tudo e manteve. Inclusive, agora, pelo indiciamento, o Ministério Público confirma que recebeu o indiciamento da Polícia Civil, mas, logicamente, por se tratar de segredo, a gente não teria acesso, mas existe o indiciamento desta pessoa, que responde em liberdade, mas responde já a um processo. Então, é extremamente absurdo. Vamos assistir a matéria que já traz todo esse aparato, né, sobre essa informação, sobre essa notícia? Servidoras da Prefeitura de Vespasiano denunciaram por assédio moral e também sexual o secretário de Defesa Social do município, William Soares Santos. Ele nega que tenha cometido os crimes e afirma que se trata de uma perseguição política. 8 servidoras alegam que foram vítimas do secretário. Eu entrei na sala dele, fui cumprimentá-lo e ele tocou no meu peito. E eu empurrei a mão dele, fiz força para empurrar a mão dele e ele continuou com a mão no meu peito falando palavras como, por exemplo, você está precisando de um homem de verdade. Quando eu amamentava o meu filho, ele jogava piadinhas que queria mamar no meu peito, que queria leitinho quente. Quando às vezes errava um documento que não saía do jeito que ele queria, a gente levava uma folha para ele, ele rabiscava a folha toda e entregava a gente e falava: vocês é burro, vocês é incompetente, não sabe fazer nada. Um boletim de ocorrência registrado em abril deste ano traz detalhes sobre as denúncias de assédio sexual e moral dentro da Secretaria de Defesa Social de Vespasiano. Em um dos casos, William Soares Santos teria mordido os seios de uma das vítimas. Eu perguntei para ela: o secretário te xingou novamente? Ela virou para mim e falou assim: não, ele fez pior.
Dessa vez, ele mordeu o meu peito. Procurada pelo jornalismo da Band Minas, a Prefeitura de Vespasiano se manifestou através da Procuradoria-Geral do município e disse que, assim que recebeu as denúncias, instaurou um procedimento administrativo interno para apurar o caso. As funcionárias foram realocadas para outros setores do Executivo Municipal. O secretário teria ameaçado demitir as servidoras que motivaram colegas de trabalho a denunciar o caso. Um áudio gravado em uma reunião e obtido pela Band Minas revela a conversa de William com os funcionários. Quem incentivou, quem mandou, quem orientou, vai embora. Após o assunto vir à tona, as vítimas alegam que William teria usado as redes sociais para expor as identidades das servidoras, que até então estavam preservadas por medo de retaliação. E isso acabou nos constrangendo muito mais, né? Eu acho que, de certa forma, era para nos intimidar, para que a gente parasse. Eu já fui intimado. Tá aí a reportagem da Band Minas. Isso. E nesse caso a gente não precisa ouvir o que o secretário fala. Ele disse que ele foi intimado, que ele fez tudo o que ele tinha que fazer, etc e tal. Mas é isso, a posição da prefeitura, que me assusta tanto quanto as denúncias que aconteceram, é justamente manter esta pessoa com esta prerrogativa de que existe, né, uma ideia, né, uma possibilidade de liberdade, de inocência para com o caso, diante de tantas denúncias, né, de tantos relatos, inclusive de assédio moral também. E quando eu fui olhar no site da prefeitura, né, a gente foi fazer uma busca lá, tinha algumas coisas bem interessantes, inclusive falando de valores, de uma luta ali pela igualdade, desenvolvimento, etc. e tal. Parece que a prefeitura só não se importa mesmo com as mulheres, né? Aparentemente, para eles está tudo certo. Um outro ponto que também assusta nesse caso, vamos só lembrar, recapitular, né? É tão absurdo, gente, que eu juro que eu tenho muitas coisas para falar, mas eu não posso nem falar, de verdade. Então, eu estou aqui pegando as palavras que eu poderia utilizar. Vamos lá. Além das denúncias que o secretário possui, ele ainda é um secretário que lida diretamente com casos mais delicados, casos ali de desenvolvimento de pessoas, de cuidado com o social. E este homem é um homem com dezenas, né? Neste caso, várias. São 3 processos em que ele, 3 boletins de ocorrência em que ele responde, e outras pessoas que também denunciaram por importunação sexual, por assédio moral, e esta pessoa segue recebendo um salário municipal, inclusive um salário né, que vem da renda destas pessoas que estão denunciando o mesmo. É absurdo na cabeça de alguém, porque na minha é extremamente absurdo, mas é para a cidade de Vespasiano, para a prefeitura de Vespasiano, que diz lá que não tem, né, que tem uma liberdade ou emancipação desde a década de 40, etc e tal, parece que tem alguma coisa aí por debaixo do pano que ninguém sabe o que é, né? A gente tem que ter muita responsabilidade aqui no que a gente fala, porque o caso ainda é um indiciamento, então tem todo um processo legal por aí. Agora, o afastamento, Dai, me parece que seria o mais responsável a ser feito pela prefeitura. E não é nenhuma questão de julgar já culpado ou não, porque isso quem vai decidir a justiça não somos nós, não é a prefeitura, é a justiça. Agora, para quem sofre ou supostamente sofre o assédio, todo dia perto de uma pessoa que supostamente é o assediador, é um dia mais difícil de lidar, é um sofrimento a mais. Então, até para preservar não só as servidoras, mas também o acusado, o correto seria o afastamento e até uma abertura de, talvez até uma investigação interna, né? Cadê o controlador interno, né? Para fazer essa investigação. Então, me parece que a prefeitura tomou a pior das decisões, que foi tomar um lado sem, de fato, esperar uma investigação, sem, de fato, entender o que aquilo representa. Então, Dai, o que eu vejo realmente é que, ok, tem a presunção da inocência, isso é um direito de todo cidadão, mas que a situação poderia ser muito melhor trabalhada pela prefeitura.
é o mínimo, né? Até porque a prefeitura informa que abriu um processo interno depois, e a nota da prefeitura é justamente essa, exatamente assim. Depois do conhecimento sobre novos fatos de possível importunação sexual envolvendo o secretário de Defesa Social, determinou a abertura de um novo processo administrativo. Então, existe um processo interno, existem novos casos, mas ele segue recebendo dinheiro público, trabalhando normalmente como se nada tivesse acontecido. Em detalhe, você lembra na reportagem que tem um áudio, que é um áudio que a gente vai dizer que é no mínimo comprometedor, em que se ameaça, né, de demissão pessoas que estariam fazendo as denúncias, o que também é ilegal, né, ameaçar os denunciantes. Mas, né, a Prefeitura de Veneziano segue nessa linha. Difícil. A gente vai continuar acompanhando esse caso no município de Minas. Dai, mais alguma informação que você queira trazer? Não, esperamos realmente que siga, né, as investigações e que o processo seja finalizado. Perfeito. Obrigado, Dai. E para você que ficou com a gente até agora, eu te agradeço por ter ficado até agora nessa notícia. E eu quero te convidar, porque ó, eu já coloquei na tela aqui, ó, TV Cringe, sim, é um novo canal do Meteoro. Aqui no Meteoro você está acostumado, né? A gente faz live de notícias, a gente faz live acompanhando o CPI, a gente faz mesa-cast, entrevista, tem muita coisa interessante aqui no Meteoro. E a gente abriu um espaço especial para aqueles vídeos ensaios, né? Com um pouco de react, um pouco de TV dos anos 90, falando sobre cultura, história, filosofia, arte, né? Que são esses temas que muita gente gostava quando a gente fazia lá no começo do Meteoro. Agora a gente está com esse novo formato, sendo essa conexão com o nosso passado também. Então fica aqui o convite para você se inscrever. Se você quiser, tá aqui embaixo, ó, youtube.com/tvcringebrasil. Eu já estou inscrito, é claro, você pode se inscrever aqui, ativar o sininho, porque está saindo conteúdo direto, conteúdo novo. Então você não perde nada do que sai. Então, volte e meia, eu chego aqui nos nossos estúdios, está aqui a doutora Ana, está aqui o Álvaro, está aqui a Sofia, gravando coisa nova para a TV Cringe. Então, se inscreva no canal, tá aqui, ó, se você quiser, youtube.com/tvcringebrasil. Eu já vou dar uma dica, tá? Eu falei esses dias aqui, eu volto a falar. Esse vídeo aqui sobre Dubai é muito bom. Eu assisti na minha cama, coloquei na TV para assistir antes de dormir e olha, achei muito bom. Então, fica a dica aqui, tá bom? Grande abraço, até a próxima.